indicadores técnicos, né? Na nossa primeira aula, né, a gente falou em suporte e resistência, certo? Suporte e resistência é um conceito inicial, né? E a gente fez aquele exercício de suporte e resistência. Na segunda aula, a gente ampliou um pouquinho para a teoria de Dow, né? A teoria de Dow é praticamente, né, o ponto de partida, né? A gente não pode ignorar a teoria de Dow em nenhum desses cursos de análise técnica. É o ponto de partida para toda a nossa jornada em análise gráfica. Na teoria de Dow, o que é importante? É tendências, né? Tendências, né, que a gente coloca como sendo o nosso principal insumo. Depois, o volume, né, que a gente coloca como um insumo importante na análise das tendências, né? E padrões, né? A gente tenta encontrar padrões distintos aí. Os padrões se repetem, sempre tem correção, explosão, correção, explosão. Então, isso acontece também o tempo todo. Então, a teoria de Dow dá também um suporte para a nossa prática aqui. O terceiro ponto é esse aqui, indicadores técnicos. Os indicadores técnicos é bacana. Por quê? Esse assunto ele é interessante porque ele é uma junção da matemática, da estatística e da dinâmica de preço, né? Então ele junta tudo agora, a teoria de Dow, suporte e resistência, com indicadores matemáticos. E quando isso acontece, você chega com técnicas dentro da análise, né? Você chega a rigor, com os indicadores técnicos, você chega com os indicadores matemáticos, para reforçar ainda mais a sua percepção visual. Ok? Então, nessa parte, a gente vai ver que a gente vai ter uma junção de coisas que a gente já conhece, como média móvel, coisas que a gente já conhece como suporte e resistência, coisas que a gente já conhece como linha de tendência, né? E no final até desvio padrão, né? Bom, para conceituar bem isso aqui, então quando eu estou falando em indicadores técnicos, eu estou falando em fórmulas matemáticas, né? Fórmulas matemáticas. E a intenção de aprimorar ainda mais o seu fundamento visual, a fórmula matemática pode permitir que vocês tentem e consigam antecipar qualquer direção que aquele preço está tomando. Então, fórmulas matemáticas podem ajudar a encontrar pontos de reversão, né? Ou seja, ela está em tendência de alta, de repente ela rompe para baixo, depois sobe novamente, rompe para baixo, e vai gerando diversas situações que, no fundo, é só você olhar visualmente, matematicamente, que você vai identificar que aquele ponto já chegou. Então, a ideia principal aqui dos indicadores técnicos é alertar para sinais de reversões de tendências, né? A gente vai classificar esses indicadores técnicos em duas famílias. Um chamado rastreador, o outro chamado de oscilador. O rastreador, né, ele vai gerar em torno de tendências, né? A gente vai tentar rastrear uma tendência, e o oscilador vai rastrear uma lateralização do mercado. Então você tem uma tendência bem clara, seja para cima, LTA, ou uma LTB, nós vamos usar o rastreador para poder operar o mercado com tendências. E quando o mercado ficar lateral, eu vou usar o oscilador, né? Então eu vou ter que identificar quando o mercado está com linha de tendência de alta, quando o mercado está com linha de tendência de baixa, e quando ele está lateral. Seria interessante praticar bastante
aquela história da linha de tendência de alta ou linha de tendência de baixa. Porque agora nós vamos envolver, para monitorar a linha de tendência de alta, um indicador naquela direção. Certo? Então agora você tem que ter certeza que está numa linha de tendência de alta. Tem que ter certeza que está numa linha de tendência de baixa. Mas que linha de tendência de alta e linha de tendência de baixa que eu estou trabalhando? A terciária, a primária ou a secundária? Então também isso é de acordo com o perfil de vocês. Quando vocês quiserem operar swing trade, ou seja, eu vou fazer uma operação semanal, né? Eu vou usar uma determinada tendência. Não, eu vou trabalhar um position trade, eu vou trabalhar com uma posição mais longa, de 6 meses, 8 meses, né, mais tranquila, com uma média mais suave. Então aí eu vou trabalhar com uma linha de tendência primária, por exemplo, né? Então vocês vão definir que perfil que vocês vão usar e a partir daí traçar bem a linha de tendência e aplicar esses indicadores como sendo eles rastreadores, sendo eles osciladores. Então, esse ponto é um ponto importante para vocês aplicarem, em teoria, o fundamento para aquela dinâmica. Se a dinâmica está linha de tendência de alta ou linha de tendência de baixa, eu vou usar determinado indicador. Se eu olhar o mercado não está muito bem definido, está lateral, aí eu vou usar outro tipo de indicador. Ok? Então, vamos conceituar isso. Os rastreadores ou seguidores de tendência nos ajudam a identificar o sentido real de uma tendência e a principal ferramenta é a média móvel, né? Ele vai realmente funcionar quando você tiver uma nítida tendência, bem clara, bem definida, tendência de alta. Então, beleza, média móvel, rastreador. Quando eu tiver os osciladores, em geral, flutuam dentro de um limite definido, identificando o nervosismo de mercado e um momento de congestão. Pela teoria de Dow, tem dois momentos que os preços param. Ou é na distribuição, né, ou é na acumulação, né? Então tem dois momentos. A acumulação, onde as pessoas estão se preparando para comprar. Na distribuição, onde as pessoas estão se preparando para vender. Então, quando você estiver naquela região, de acordo com a teoria de Dow, você vai usar os osciladores, ao invés de usar o rastreador. Observem que, na teoria de Dow, você não deveria entrar no mercado em momentos de congestão. Você tem que entrar no mercado só quando o mercado definir uma direção, uma linha de tendência de alta suave. Pronto, então aí você entra no mercado. Você sai do mercado quando tiver uma linha de tendência de baixo suave. Então você sai do mercado, né? E no momento de congestão, Dow não sugere. Esses caras dos indicadores técnicos, eles falam, não, dá para trabalhar aqui. Vamos criar um oscilador e a gente trabalha dentro desse intervalo lateral aí. Ou seja, distribuição, ou seja, acumulação. Ok? Bom, então isso aqui tem efeito mais preciso em tendência lateral. Então separem bem isso, pessoal. Rastreador e oscilador, certo? A primeira família que nós vamos ver vai ser o rastreador. E o primeiro conceito que nós vamos ver dentro do rastreador são as médias, né? Olha, no capítulo 8, na página 177 do Márcio Noronha, ou no capítulo 11, na página 209 do Martin Prim, né? Então, os dois livros orientam bem vocês em relação a estudar as médias. Então, veja, esse cara aqui, em 1795, provou que a média é o melhor estimador de uma variável aleatória. Ótimo, então a gente já conhece a média é muito legal, né? A média, em geral, ela é definida dentro de um espaço amostral, né? Uma janelinha de tempo, e a gente vai usá-la como referência. A gente já sabe que o Gauss já falou para a gente que a média é uma coisa legal. A gente já sabe que a média é uma coisa legal, tanto é verdade que desde aquela época até hoje a gente usa a média como primeira referência, né? Então é uma coisa importante a gente saber disso, né? Que a média é algo que pode nos ajudar, né? O principal motivo de uma média móvel é o de informar se começou ou terminou uma tendência de preço, ou estamos entrando numa área de volatilidade, né? Lateralizou, volatilidade. Se entrou na linha de preços, aí
né, você está dentro de uma tendência de alta ou uma linha de tendência de baixa. Então, a média pode nos ajudar a ter essa informação. E agora entra o conceito de média móvel, né? A gente vai falar um pouco sobre isso. A média móvel, ela pode se classificar em duas famílias. A simples, média móvel simples, e a média móvel exponencial. Nós podemos operar de duas formas. E podemos operar com as duas ao mesmo tempo, né? Dependendo aí do propósito, a gente pode trabalhar numa média móvel longa, a gente pode trabalhar com a média móvel simples. Numa média móvel curta, a gente pode trabalhar com a exponencial, né? Então, a gente pode trabalhar para um swing trade com a exponencial, uma position trade com uma média móvel aritmética. Então, isso vai depender muito de qual vai ser a estratégia que nós vamos definir para trabalhar, né? Bom, curto prazo seria de 3 a 5 dias e 10 a 15 dias, né? Ou seja, 3 com 10, 5 com 15, seria uma média móvel terciária, que vai dar uma correlação lá com a linha de tendência de Dow terciária, né? Médio prazo, 21 dias a 50 dias. 50 dias, pessoal, de dias úteis, de pregão, pode dar até 90 dias, né, de meses, né, 45, 2 meses, 3 meses, né, dá até mais, né. Então, você tem aí os dias úteis, 50 dias né, dá muito mais de 2 meses, né. Então, isso aí, entre 21 e 50 dias, é uma tendência secundária. E a média móvel de 21 semanas a 40 semanas, aí já é uma média móvel primária, né? Então, você tem uma caracterização aí para que você possa definir na sua estratégia de atuação qual a média móvel que você vai usar. Média móvel exponencial, depois que a gente estudar média móvel simples e exponencial, a gente vai para as estratégias. Estratégias utilizando média. Média móvel com preço, média móvel com média móvel, ou seja, uma média móvel curta com uma média móvel mais longa, e a convergência e divergência de médias, né? São os mecanismos aí para você utilizar como estratégia, né? Utilizando as médias. Móvel simples, média móvel exponencial. Então, a média móvel simples, teoricamente, a linha média formada será gerada por um período N de dias que terão o mesmo peso à medida que o novo dia vai chegando, a última vai saindo, né? Então, você vai, como média móvel o próprio nome diz, é média móvel, então, chega o último dia, você tira o primeiro dia daquele espaço amostral. Se são 10 dias, ele entra a 11ª, sai a primeira. Entra a 12ª, sai a segunda. Entra a 13ª, sai a terceira. Fica 10 dias, né? Então, esse daqui, média móvel simples, é utilizado mais quando os ativos têm um comportamento mais estáveis, né? Em geral, ela é definida assim: preço de fechamento 1, mais preço de fechamento 2, mais preço de fechamento N dividido por N. É a média móvel simples N períodos, certo? Então, isso aí pode ser assim: o somatório de fechamento I de I indo de 1 até N, dividido por N, né? Então, média móvel vai voando, né? Vai entrando novas informações, vai saindo novas informações, mantendo um número de N fixo, né? Bom, e tem a média móvel, olha, média móvel mais curta é aquela que está mais próxima do preço, a média móvel mais longa é a que está mais longe do preço. O preço é esse aqui, né? Preço de abertura, preço de fechamento, mínimo e máximo. Preço de abertura, preço de fechamento, está rolando o preço aqui. Aí eu vou tirar uma média de 9 períodos, então está rolando aqui, ó. Tá mais curta. A média móvel de 21 períodos, essa daqui, ó, já está mais longe do preço, ó. Certo? Então, ela tem características assim, tem uma média mais curta, uma média mais longa, né? E trabalhar com essa média também define, por exemplo, se trabalhar com uma média móvel mais curta, de 5 dias a 9 dias, ou de 3 dias a 10 dias, ou de 5 dias a 15 dias. Né?
de acordo com o que eu estou escolhendo trabalhar minha média, eu já vou definindo que perfil de análise eu quero. Se eu quero uma média móvel mais longa, eu vou trabalhar com um perfil mais de longo prazo. Se eu quero uma média móvel mais curta, eu vou trabalhar com um perfil de curto prazo. Então, eu posso usar a média móvel de acordo com o meu perfil, e eu posso usar a média móvel para confirmar aquela linha de tendência que eu tracei. Lembra da linha de tendência de alta, lá da teoria de Dow? Pega o fundo, pega outro fundo, traça uma linha. A média móvel vai confirmar. Quando ele quebra, você também vai ver que ele, olha lá, ela chega lá em cima, desce. Né? Ela chega lá em cima e desce. Qual é o objetivo da média móvel? Como é que você vai usar? Qual a melhor média móvel que eu vou usar? Do tipo assim, eu pego uma lá, a Lojas Renner, pego lá a Taesa, pego lá a Semig, pego lá a Marfrig, pego a Vale, pego a Locamérica, né? E qual das médias seria mais interessante para mim? Bom, pessoal, aqui vem um truque, né? O truque é aquela que caracterizar, na maioria do tempo, uma linha de resistência ou uma linha de suporte, essa deverá ser a média móvel utilizada naquele ativo. Nem sempre é interessante você pegar e definir no seu script que você vai trabalhar a média móvel 9 períodos e 12 períodos para todos os ativos. Isso é um erro colossal, né? A gente pode até fazer isso no primeiro momento, para poder investigar alguma coisa. Mas na hora que você for montar o trader, é interessante que você caracterize essa média móvel com linha de suporte ou com linha de resistência. E para ser linha de suporte, teoricamente, se eu conseguir fazer com que a média una 2 pontos de fundos, ou se eu conseguir montar 2 pontos de topos, aí eu vou verdadeiramente usar essa média como linha de tendência de alta, como linha de tendência de baixa. Certo? Então, é muito importante vocês pensarem desse jeito. Na hora que a gente for fazer o exercício, vocês vão praticar isso melhor. Então, guardem isso. Se eu conseguir fazer com que a minha linha de média móvel mais curta, ou até a mais longa, represente a minha linha de tendência que eu tracei na teoria de Dow, então essa é a melhor média que eu posso utilizar. E a partir daí é caminhar para a estratégia, certo? Mas eu tenho que definir qual é a linha média que eu vou utilizar para a minha análise. Eu vou pegar aqui um YouTube. O YouTube é muito volátil, não vou pegar YouTube, não. Vou pegar uma JBSS. Né? Pronto, tá aqui. Tá aqui. Ó. Vou limpar aqui. Né? Vou limpar aqui. E vou aqui, ó, nessa funçãozinha aqui, ó. Vamos trabalhar primeiro, né, com média móvel simples. Certo? Ó, vamos trabalhar com média móvel simples. Ó. Média móvel, ó. Certo? Trabalhar com média móvel simples. Ó, tem aqui a exponencial, né? E tem a média móvel aqui, ó. Certo? Olha lá, já até coloquei demais aqui. Deixa eu fechar aqui, né? Ó, média móvel. Então aqui, ó, saiu a média móvel aqui. E aqui, se eu quiser mudar, ó, eu venho aqui em configuração e muda aqui, ó, os valores, ó. Média móvel, 7 períodos. Pode ver que ela tá mudando lá, ó. Ó, 5 períodos, tá vendo, ó? Aí se eu quiser mudar para média móvel, ó, ó, vou mudando, ela vai mudando ali, ó, tá vendo? Então, aqui eu posso controlar qual a média móvel. Se eu quiser também colocar outra cor, aí você define, né? Aí você tem a média móvel simples, primeira, né? Vamos usar a média móvel simples primeira, né? Aí vocês vão definir
Em cada momento do gráfico, vocês vão definir qual a melhor média móvel. Ó. Aqui, ó. Aqui ela representa bem suporte, ó. Né? Representa bem resistência, ó. Representa bem resistência, ó. Representa bem suporte, né? E aí, qual é a lógica? Vocês vão fazer uma operação em 5 operações em 2019 e 2020, né?